Imagine um cenário de serenidade e felicidade, onde a vida parece estar perfeitamente alinhada com os sonhos e esperanças de uma família. É assim que começa a nossa história, com a família Mendes vivendo um conto de fadas moderno, em uma mansão majestosa rodeada de jardins exuberantes e uma atmosfera de paz. Arthur Mendes, o patriarca da família, é um homem de sucesso, respeitado e amado, com uma esposa carinhosa e uma filha adorável que é a luz de seus olhos. O tempo parece passar suavemente para os Mendes, até que um dia o destino decide fazer uma cruel interrupção. O sol brilhava intensamente em um dia de verão, quando Arthur, sua esposa e sua filha de apenas 8 anos decidiram passear no parque próximo à mansão. Era um parque repleto de árvores antigas, trilhas sinuosas e um lago sereno, o lugar ideal para um dia em família. Entre risos e brincadeiras, a pequena Alice, com seus cachos dourados e um colar de pérolas que sua mãe lhe dera, se afastou um pouco dos pais, atraída pelo colorido de um grupo de patos no lago. Foi um instante, um piscar de olhos, e o sorriso de Alice se desfez na bruma do parque. Arthur e sua esposa, ao perceberem a ausência da filha, se apavoraram. A busca frenética que se seguiu foi uma cena de desespero e desorientação, com o parque sendo revistado por equipes de resgate, policiais e até mesmo voluntários. Cada minuto se arrastava como uma eternidade para os pais, que foram envolvidos pela densa névoa da incerteza e da dor. O que era para ser um dia de alegria se transformou em um pesadelo interminável. Quando a noite caiu, o parque estava vazio, exceto pelas luzes trêmulas dos lanternas e pelos murmúrios de um desespero coletivo. Alice havia desaparecido sem deixar vestígios. A polícia foi chamada, os apelos na mídia foram amplificados, mas as semanas se transformaram em meses e os meses em anos, e a esperança parecia esvanecer com cada dia que passava. Durante esses 18 anos, a vida de Arthur Mendes e sua esposa mudou irrevogavelmente. A dor e a perda se tornaram uma constante em suas vidas, afetando não só seu bem-estar pessoal, mas também seu relacionamento e sua perspectiva sobre o mundo. A mansão, uma vez cheia de risos e alegria, se tornará um local marcado pela tristeza e pela busca incessante por respostas. Arthur, consumido pela dor, nunca perdeu a esperança de encontrar Alice, e sua vida se tornou uma busca constante para descobrir o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Você conhece alguém que já passou por isso ou por algo semelhante? Me conte aqui nos comentários e fica comigo para saber o final inesperado dessa linda história. Mas o destino tem uma maneira peculiar de apresentar novas oportunidades, e é aí que nossa história realmente começa. Arthur, decidido a não deixar pedra sobre pedra em sua busca pela verdade, está prestes a dar um passo que mudará tudo. Ele está prestes a contratar um detetive, alguém que possa mergulhar nas profundezas do mistério e trazer à tona as respostas que ele desesperadamente procura. Mas o que ele não sabe é que essa decisão vai abrir portas para um enredo complexo e surpreendente, revelando verdades que ele nunca imaginou. Assim, a primeira peça do quebra-cabeça começa a se mover, e Arthur Mendes dá o primeiro passo em uma jornada que o levará a confrontar os fantasmas do passado e a buscar um caminho de esperança e redenção. Com o início de uma nova investigação, Arthur Mendes decidiu que precisava de alguém com habilidades especiais para desvendar os mistérios que o atormentavam há anos. Assim, ele contratou um detetive experiente e perspicaz, cuja missão seria mergulhar nos detalhes do passado de Carla, a nova empregada doméstica que havia começado a trabalhar na mansão há apenas algumas semanas. Carla era uma mulher de aparência simples, com um sorriso gentil e uma disposição discreta. Sua presença parecia ser uma lufada de ar fresco na rotina da mansão Mendes, trazendo uma sensação de normalidade e uma pitada de esperança. Ela era eficiente, dedicada e, até então, não havia levantado suspeitas entre os membros da família. Mas Arthur, com seu instinto aguçado e sua dor crônica, não podia ignorar a sensação inquietante que Carla lhe provocava. Durante as primeiras semanas, Arthur observou Carla com uma atenção que beirava a obsessão. Ele notou o colar que ela usava, um colar de pérolas idêntico ao que sua filha, Alice, havia usado no dia de seu desaparecimento. Esse detalhe aparentemente inocente reacendeu a chama da esperança e da desconfiança em Arthur. O colar parecia uma coincidência demasiado significativa para ser ignorada, e foi essa coincidência que levou Arthur a contratar o detetive.
O detetive começou seu trabalho, investigando o passado de Carla com meticulosidade. Ele examinou seu histórico, suas referências e qualquer informação que pudesse lançar luz sobre sua verdadeira identidade. As pistas iniciais eram vagas, mas logo o detetive descobriu algo perturbador. Carla, que parecia ter uma vida comum e pouco notável, tinha um passado envolto em mistério. Em sua investigação, o detetive descobriu que Carla havia sido encontrada, anos atrás, no mesmo parque onde a filha de Arthur havia desaparecido. Esse parque, que havia sido o cenário do maior drama da vida de Arthur, agora se revelava novamente, conectando Carla a essa tragédia. A coincidência não era apenas uma questão de proximidade geográfica, mas também de tempo. Carla havia sido encontrada perto do exato local onde Alice desaparecera. O detetive aprofundou sua pesquisa e descobriu que o colar de Carla não era uma simples réplica, mas um item distintivo, reconhecível por uma gravação sutil que coincidia exatamente com o colar de Alice. Essa descoberta foi um golpe devastador para Arthur. As evidências estavam se acumulando e, embora ainda houvesse muitas perguntas sem resposta, a conexão entre Carla e o desaparecimento de Alice parecia inegável. A tensão na mansão Mendes aumentava à medida que o detetive revelava mais detalhes. Arthur estava dividido entre a esperança de encontrar sua filha e o medo de que Carla pudesse estar envolvida em algo mais sinistro do que ele poderia imaginar. A presença de Carla, que até então parecia uma nova chance para a normalidade, agora se tornava o epicentro de um mistério profundo e doloroso. A cada dia que passava, a verdade parecia mais próxima e a expectativa de uma revelação definitiva aumentava. Arthur sabia que estava à beira de descobrir algo monumental, algo que poderia finalmente dar sentido aos anos de sofrimento e buscar a paz que ele tanto desejava. Mas o caminho para essa verdade estava longe de ser claro, e o desfecho dessa investigação prometia ser tão surpreendente quanto inquietante. Com as revelações do detetive se acumulando e as conexões entre Carla e o desaparecimento de sua filha se tornando cada vez mais evidentes, Arthur Mendes sabia que não poderia mais adiar a confrontação da verdade. O peso das descobertas começava a pesar sobre ele, e a necessidade de resposta se tornava cada vez mais urgente. Arthur, com o coração pesado, se preparava para a próxima etapa dessa jornada angustiante. Ele sabia que precisava enfrentar a situação de frente não apenas para buscar a verdade, mas para encontrar alguma forma de paz e encerramento para sua família. A investigação não era mais apenas um desejo de resolver um mistério. Era uma necessidade de descobrir o que havia realmente acontecido com sua filha e de enfrentar a possibilidade dolorosa de que Carla pudesse estar envolvida de alguma forma. A decisão de Arthur de confrontar Carla era uma tarefa complexa e emocionalmente carregada. Ele sabia que essa conversa poderia revelar verdades que poderiam ser devastadoras para todos os envolvidos. A tensão na mansão estava palpável. Cada membro da família sentia o peso da expectativa e o medo do que poderia ser revelado. O detetive continuava a coletar evidências, e o dia da confrontação estava se aproximando. Arthur decidiu que seria melhor enfrentar Carla com todas as provas em mãos, para garantir que a conversa fosse o mais direta e produtiva possível. Ele passou noites revisando o relatório do detetive, ensaiando as perguntas que precisava fazer e ponderando sobre como lidar com as respostas que poderia receber. Enquanto isso, Carla permanecia na mansão, alheia à tempestade que estava prestes a se desencadear. Ela continuava com suas tarefas diárias, mantendo uma aparência de normalidade. No entanto, um sentimento crescente de nervosismo e ansiedade começava a invadir sua postura e suas interações. Era como se ela soubesse, de alguma forma instintiva, que algo grande estava se aproximando, mas não tinha ideia da gravidade do que estava por vir. Finalmente, Arthur decidiu que o momento de confrontar Carla havia chegado. Ele convocou uma reunião com a empregada e o detetive, decidindo que esse encontro seria crucial para descobrir a verdade. A atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável, e todos se preparavam para o que poderia ser a revelação mais importante de suas vidas. A reunião foi marcada para a tarde, e o ambiente na mansão estava sombrio, como se a casa inteira estivesse esperando com batedores de respiração.
Arthur, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, estava pronto para enfrentar Carla e ouvir o que ela tinha a dizer. Ele esperava que essa confrontação trouxesse alguma forma de resposta, mas também sabia que o caminho para a verdade poderia ser tortuoso e cheio de surpresas. Com o momento da confrontação se aproximando, a tensão na mansão Mendes estava quase insuportável. Arthur, o detetive e Carla estavam prestes a se encontrar, e a atmosfera estava carregada com uma expectativa nervosa. Finalmente, o dia da reunião chegou. Na sala de estar, Arthur havia organizado um ambiente formal e solene, refletindo a seriedade da situação. Carla entrou na sala, com um semblante que misturava curiosidade e apreensão. Ela não sabia o que a esperava, mas podia sentir que algo estava prestes a mudar sua vida de forma irrevogável. O detetive iniciou a conversa com uma abordagem calma, mas firme. Ele apresentou a Arthur as descobertas mais recentes. O relatório detalhado sobre o passado de Carla e as evidências que ligavam sua presença ao parque onde a filha de Arthur havia desaparecido. Com o coração batendo forte, Arthur olhou para Carla, tentando decifrar qualquer pista em sua expressão. A primeira revelação foi a mais perturbadora. O detetive explicou que Carla havia sido encontrada anos atrás no mesmo parque onde Alice desaparecera. A coincidência de sua localização foi inicialmente notada, mas agora, com novas evidências, o mistério parecia ter uma conexão mais profunda. Carla ouviu atentamente, seu rosto pálido e suas mãos trêmulas. A revelação parecia atingir de forma profunda, mas ela manteve uma postura de calma inquietante. O detetive então apresentou a segunda e mais chocante descoberta: o colar de pérolas que Carla usava. Esse colar não era uma simples peça de joalheria. Era idêntico ao que Alice usava no dia de seu desaparecimento. O detetive mostrou uma foto do colar encontrado com Alice, e a semelhança era impressionante. Carla tentou manter a compostura, mas era evidente que o impacto dessas revelações a estava afetando. Com o peso das evidências sobre ela, Carla finalmente rompeu o silêncio. Suas palavras foram hesitantes, mas carregadas de um desespero palpável. Ela confessou que, na verdade, era uma sobrevivente de um passado tumultuado, tendo sido encontrada no parque após ser abandonada como uma criança. O colar, ela explicou, havia sido uma lembrança de sua mãe biológica, que a deixou naquele parque em um ato de desespero. A revelação da origem do colar e do passado de Carla ofereceu uma explicação complexa, mas não respondeu todas as perguntas. O detetive e Arthur estavam perplexos, pois a confissão de Carla trouxe à tona novas dúvidas sobre seu envolvimento real. Embora ela não tivesse envolvimento direto com o desaparecimento de Alice, a presença de Carla no parque e o colar idêntico permaneciam como detalhes inquietantes e não resolvidos. Enquanto a conversa continuava, o detetive fez uma última revelação. Marcos, o mordomo da família, estava profundamente envolvido nos eventos do passado. Havia indícios de que ele sabia mais do que havia deixado transparecer. Essa nova informação abriu uma nova linha de investigação, direcionando a atenção de todos para o mordomo e suas possíveis conexões com o desaparecimento de Alice. A descoberta deixou Arthur em um estado de choque e confusão. A verdade parecia estar se desenrolando lentamente, mas as respostas ainda estavam longe de serem claras. A tensão na sala aumentava à medida que o mistério se aprofundava, e a busca por respostas continuava com mais intensidade do que nunca. A revelação de que Marcos, o mordomo da família Mendes, estava ligado ao mistério do desaparecimento de Alice trouxe uma nova onda de choque e desespero para a mansão. Arthur e o detetive, ainda processando as novas informações sobre Carla e seu passado, agora se voltavam para Marcos, cujo comportamento havia sido cuidadosamente monitorado após as novas descobertas. O detetive começou a aprofundar a investigação sobre Marcos, examinando sua rotina, seus relacionamentos e qualquer evidência que pudesse ligá-lo ao desaparecimento de Alice. Ao fazer isso, descobriu uma série de inconsistências e comportamentos suspeitos. Marcos, que havia sido um membro confiável da equipe da casa por muitos anos, começou a aparecer sob uma nova luz sinistra. A tensão aumentava na mansão à medida que o detetive reunia as evidências necessárias para confrontar Marcos. A investigação revelou que Marcos havia agido de maneira errática nas semanas que antecederam o desaparecimento de Alice.
Documentos e testemunhos indicavam que ele tinha acesso a áreas restritas da mansão e do parque, o que levantou a possibilidade de que ele pudesse ter tido um papel mais ativo no evento trágico. Finalmente, o detetive organizou um encontro com Marcus, Arthur presente para confrontar o homem que havia servido à sua família por tantos anos. Marcus foi chamado ao escritório, onde o detetive e Arthur o aguardavam com uma mistura de firmeza e ansiedade. A sala estava pesada com uma tensão silenciosa, enquanto todos esperavam pela revelação que poderia mudar o curso da história. O detetive começou a entrevista com perguntas diretas, expondo as descobertas recentes e apresentando as evidências que o ligavam ao desaparecimento de Alice. Marcus, inicialmente, tentou negar qualquer envolvimento, mas a pressão e a evidência inquestionável começaram a desmoronar sua fachada de calma. Sua linguagem corporal se tornou defensiva e sua voz trêmula traía um profundo medo. À medida que o interrogatório avançava, Marcus começou a se desmoronar, revelando a verdade sobre seus atos desesperados. Ele confessou que havia planejado o desaparecimento de Alice com a intenção de manter sua posição na mansão. Temendo perder seu emprego e o status que havia construído ao longo dos anos, Marcus acreditava que, ao remover a filha de Arthur, poderia garantir que a família se tornasse dependente dele ainda mais. Marcus admitiu que agiu sozinho, criando um cenário que parecia indicar um sequestro e tentando desviar a atenção de sua própria culpa. Ele descreveu com detalhes o plano que havia colocado em prática e as medidas que tomou para cobrir seus rastros. O peso da confissão foi palpável e Arthur, ouvindo as palavras de Marcus, sentiu uma mistura de alívio e horror. A confissão de Marcus trouxe uma nova dimensão à tragédia. A verdade sobre o desaparecimento de Alice foi finalmente revelada e o culpado foi identificado. A prisão de Marcus foi um alívio, mas também deixou um vazio profundo na família Mendes, que teve que enfrentar a realidade de que alguém de sua confiança havia cometido um ato tão horrendo. Com Marcus sob custódia e a verdade exposta, a próxima etapa era lidar com o impacto emocional da revelação e começar o processo de cura. Arthur sabia que, embora o caminho para a reconciliação fosse longo e difícil, essa era uma oportunidade para enfrentar as feridas abertas e buscar a recuperação e a paz que ele e sua família tanto desejavam. Após a prisão de Marcus e a confissão que desvendou o mistério por trás do desaparecimento de Alice, a revelação mais impactante ainda estava por vir. O detetive, com base nas novas informações, confirmou que Carla, a empregada doméstica que havia passado a trabalhar na mansão Mendes, era, na verdade, a filha perdida de Arthur. A notícia de que Carla era Alice, sua filha sequestrada há 18 anos, caiu como uma bomba na família. O encontro entre Arthur, sua esposa e Carla foi marcado por uma série de emoções intensas e conflitantes. Arthur, que havia lutado por anos com a dor e a esperança de encontrar sua filha, estava finalmente prestes a ter o encontro que sempre sonhara. A expectativa estava misturada com um medo palpável, pois a realidade de reencontrar uma filha que havia crescido longe de sua família era um cenário complexo e carregado de sentimentos. O local do encontro foi cuidadosamente escolhido para proporcionar um ambiente seguro e confortável. Era uma sala bem iluminada, com um ambiente acolhedor, preparado para tornar o momento o mais gentil possível para todos os envolvidos. Quando Carla entrou na sala, seu olhar era uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ela havia passado por tantas provações e agora estava diante de uma família que a esperava com corações abertos e feridos. A reunião foi carregada de um silêncio denso enquanto Arthur e sua esposa se aproximavam de Carla, seu coração batendo forte. A revelação da identidade de Carla trouxe uma avalanche de emoções: alegria por reencontrar a filha, tristeza por todos os anos perdidos e um medo do desconhecido quanto à vida que Carla havia vivido durante esses anos. Arthur e sua esposa tentaram absorver a realidade de que Carla era, de fato, sua filha. As lágrimas fluíam livremente enquanto se abraçavam e compartilhavam palavras de amor e arrependimento. A reconexão foi uma mistura de celebração e dor, à medida que a família tentava reconciliar os anos de separação e a vida que Carla havia levado longe deles. A reconciliação não foi imediata. Carla, agora Alice, precisava lidar com suas próprias emoções complexas.
Ela havia crescido em circunstâncias muito diferentes do que teria sido com sua família biológica, e adaptar-se a essa nova realidade era um desafio. O processo de reconstrução dos laços familiares exigia tempo e paciência. A família Mendes, consciente das cicatrizes do passado, se comprometeu a criar um ambiente de apoio e compreensão. Sessões de terapia familiar foram iniciadas para ajudar todos a navegar pelos sentimentos complicados e a reconstruir a confiança. A família enfrentou a dor e o luto pelos anos perdidos e começou a trabalhar na criação de novas memórias. Cada pequeno passo foi uma oportunidade para curar as feridas e fortalecer os laços que haviam sido rompidos. O caminho para a reconstrução era repleto de altos e baixos, mas a determinação de Arthur e sua esposa de oferecer a Carla uma nova chance de ser parte de sua vida era firme. Juntos, eles trabalharam para criar um lar onde o amor e a compreensão prevalecessem. A mansão Mendes, antes marcada pela dor e pela perda, começou a se transformar em um lugar de esperança e renovação. O encontro emocional entre a família Mendes e Carla foi apenas o começo de uma jornada de cura e reconciliação. A família, agora reunida, enfrentava um futuro incerto, mas também cheio de promessas de um novo começo e uma profunda conexão que, apesar das adversidades, havia prevalecido. Com o reencontro emocional concluído e a família Mendes começando a reconstruir seus laços, o foco agora estava em criar um novo começo para todos os envolvidos. O processo de cura era contínuo, mas a família estava determinada a transformar o trauma do passado em uma força para o futuro. A mansão, antes um símbolo de dor, estava se transformando em um verdadeiro lar, cheio de amor e esperança. Arthur e sua esposa, agora conscientes da importância de construir um ambiente acolhedor e positivo, decidiram investir no bem-estar emocional de Carla, Alice. Eles procuraram oferecer-lhe um espaço onde pudesse se sentir segura e amada, permitindo-lhe expressar seus sentimentos e ajustar-se à nova realidade. Sessões de terapia e momentos de diálogo aberto eram agora uma parte importante da rotina familiar. Carla, que havia passado por tantos desafios ao longo dos anos, enfrentava um processo de adaptação difícil, mas estava disposta a fazer o possível para se integrar e se sentir parte da família. Ela começou a se envolver em atividades que ajudavam a criar novas memórias, participando de eventos familiares, ajudando na decoração da mansão e até mesmo compartilhando suas próprias histórias e experiências com Arthur e sua esposa. Essa nova conexão ajudava a fortalecer os laços e a construir uma base sólida para o relacionamento familiar. Os membros da família Mendes estavam mais unidos do que nunca. O tempo passado separados havia dado a cada um uma nova perspectiva sobre a importância da conexão e do apoio mútuo. Eles começaram a criar tradições que celebravam a renovação e a nova fase em suas vidas, dedicando-se a criar momentos de alegria e união. A mansão, antes marcada por um silêncio carregado de tristeza, agora ressoava com risos e conversas calorosas. A decoração da casa foi renovada, refletindo a nova energia positiva e a esperança que agora permeava o lar. As paredes, que uma vez haviam sido testemunhas de dor, agora se tornavam testemunhas de um renascimento emocional e espiritual. O futuro da família Mendes parecia promissor. Embora o passado não pudesse ser apagado, eles estavam comprometidos em usar suas experiências para fortalecer suas relações e enfrentar qualquer desafio que viesse. A jornada de reconstrução havia sido longa e difícil, mas também foi uma prova do poder da resiliência e do amor. Arthur, sua esposa e Carla, agora com um futuro a ser vivido juntos, olhavam para a frente com otimismo renovado. Eles estavam determinados a aproveitar cada momento e a construir uma vida cheia de amor e significado. A mansão Mendes se tornava, a cada dia, um lugar onde a dor do passado se transformava em uma fonte de força e inspiração para o futuro. A história de Arthur Mendes e sua família é um profundo mergulho nas complexidades das emoções humanas e nas cicatrizes deixadas pelo passado. A jornada de reencontro e reconstrução revela que, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, há um potencial para renovação e reconciliação. O desaparecimento de Alice, o longo período de incerteza e a subsequente revelação de Carla como sua filha perdida destacam como o tempo e a perseverança podem desafiar até mesmo as maiores adversidades. A verdade, embora difícil de aceitar,
abre caminho para a cura e para a reconstrução de laços familiares que haviam sido quebrados. A história também nos ensina sobre o impacto das escolhas e ações individuais. Marcos, o mordomo, agiu movido pelo medo e pela insegurança, o que levou a consequências devastadoras. Seu comportamento ressalta a importância de enfrentar nossos medos de maneira ética e de reconhecer o valor da comunicação aberta e da honestidade. A forma como ele lidou com seus próprios temores, sem buscar ajuda ou revelar a verdade, criou uma trama de sofrimento e engano que afetou profundamente a vida de uma família inteira. Por fim, a transformação da mansão Mendes de um símbolo de dor para um lar de amor e esperança é uma poderosa metáfora para a resiliência humana. A capacidade de Arthur, sua esposa e Carla de superar as feridas do passado e buscar um futuro melhor é inspiradora. Essa história nos lembra que, mesmo diante das maiores dificuldades, a determinação de recomeçar e de cultivar relações significativas pode levar a uma nova e vibrante etapa de nossas vidas. Se você se emocionou com essa história e deseja acompanhar mais narrativas que exploram as profundezas da experiência humana, e não se esqueça de deixar nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa história. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que toquem o coração e inspirem a todos.